Gente, bom dia. Começando mais um diário de gravidez com vocês. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, né? Eu estou com exatamente 7 meses e uma semana. Uma semana? Isso, 7 meses e uma semana, 31 semanas. Enquanto eu pintio aqui meu cabelo, eu vou conversar com vocês, né? Um vídeo que eu queria fazer. Eu queria fazer mais pra reta final, só que eu não sei se eu vou ter tempo, né? Então eu vou fazer agora. Enfim, são 10 curiosidades sobre a gravidez que eu soube e eu gostaria de, né, que tivessem me falado antes, né? Que eu descobri na marra. A primeira foi bem no primeiro trimestre, sabe? Claro que a gente sempre já sabe que os primeiros sintomas da gravidez é um enjoo, né? Enjoo, náusea e tudo mais. Só que eu não sabia que um sintoma muito forte da gravidez, principalmente no começo, né? No primeiro trimestre, um sintoma muito relevante, né? Alguns podem ter, outras não. Outras mãezinhas, mas eu tive muito dor de cabeça. Gente, eu não sabia que dava tanta dor de cabeça no primeiro trimestre, né? Mais pro primeiro mês, né? Primeiro e segundo mês. Terceiro mês já fica mais de boa. Mas enfim, muita dor de cabeça. E a sensibilidade ao perfume, eu achava que era tipo assim, ai, que perfume fedorento, uma coisa mais assim, sabe? Uma coisa mais... Mas não, gente, a sensação, né? Essa é a segunda curiosidade. A sensação é como se as pessoas tivessem pegado o perfume delas, né? E tivessem feito assim na minha cara. Espirrado o perfume na minha cara. É um cheiro que entra aqui, ele entra no cérebro, é uma coisa assim que é praticamente de outro mundo. É uma coisa assim que eu não sabia que era dessa forma. Que era tão forte assim, que incomodava tanto, sabe? Eu sinto como se realmente a pessoa tivesse esfregado o perfume dela na minha cara, né? Essa sensibilidade no nariz. A terceira, deixa eu ver aqui, que é mais pro segundo trimestre, né? A terceira, assim, curiosidade que eu achei, assim, que eu não sabia que tinha, era muita dor na coluna. Eu não sabia que dava muita dor na coluna, principalmente na lombar, né? Por isso que quando a gente vê uma grávida, geralmente elas ficam com a mão aqui nas costas, né, e tudo. Aí eu ficava pensando, não, deve ser o peso da barriga, deve ser charme, né, sei lá. Ou então é uma coisa assim que é uma posição que é confortável, sei lá. Na minha mente era tipo isso, né? Mas na verdade não, gente, é dor mesmo, dor na coluna, dor na lombar. É isso mesmo, sabe, coisa assim de você não ter posição pra se deitar, pra se sentar. É uma coisa assim que realmente pode lhe tirar do sério. E realmente me tirava do sério. Tinha vezes que eu chorava de raiva, de dor na minha coluna. Prisão de ventre, gente, um dos piores que eu passei, né? O meu namorado sabe. Foi a prisão de ventre. Gente, eu já tinha prisão de ventre, né? A minha prisão de ventre, ela era... assim, eu ia ao banheiro de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, o mais tardar de 3 em 3 dias, né? Era contadinho mesmo, era reloginho. Como eu já sofria de prisão de ventre, na gravidez, no segundo trimestre, assim, no finalzinho do segundo trimestre, gente, deu uma piorada. Sabe o que é uma piorada? Que eu passava de 7 dias sem ir ao banheiro. 7 dias, uma semana. E quando ia, eu não vou nem contar, porque chega a me causar constrangimento. Mas era uma coisa que eu queria que tivessem me falado, mas ninguém me falou e eu aprendi na marra. Que a prisão de ventre gente, é coisa assim que deve ser parecido com parto, né? É até engraçado assim falar, mas... Gente, quando eu ia ao banheiro era sofrimento mesmo, de eu chorar mesmo, sabe? Porque era 7 dias sem ir ao banheiro, porque eu já tinha prisão de ventre, né? Quem não tinha, talvez passou o quê? As mãezinhas que não tinham prisão de ventre antes de engravidar.
Era o quê? Deveria ser uns 3 dias sem ir ao banheiro, 4 mais tardar, mas como eu já tinha, piorou, né? Então eu tive também umas complicaçãozinhas também, que não vale a pena entrar em detalhe, que é uma coisa muito íntima. Mas enfim, gente, a prisão de ventre pra mim é um dos piores, ó. Dos piores. A sensibilidade do nariz, do primeiro trimestre, né, que eu achei o pior, né? Porque enjoo, náusea, tudo, a gente se deita, né? A gente tenta descansar, tenta repousar. Mas agora a sensibilidade no nariz, não tem como a gente andar com o nariz tampado, né? Não tem como. Então a sensibilidade do nariz é o pior do primeiro trimestre. Do segundo trimestre, a prisão de ventre é o sintoma pior do segundo trimestre, na minha opinião, tá? Do terceiro trimestre, deixa eu ver só se tem mais alguma curiosidade aqui do segundo trimestre. Ah, tá. Uma curiosidade também da gravidez, não no segundo trimestre, mas geral, né? É que eu sempre achei muito engraçada a cor do peito, né? Ele fica bem preto, né? Fica bem escuro. Eu não sabia, né? Descobri sozinha. Que o pessoal tem que dizer, não, quando fica muito preto é porque é menino, quando não fica tão preto é menina. Não, gente, isso daí não tem nada a ver. Porque quando o neném ele é recém-nascido, ai meu Deus, que zoada! Esses passarinhos, a gente fala alto, eles querem falar mais alto que a gente. Por isso que eu tô aumentando o tom de voz. Porque é desse jeito, se a gente não... É assim, aqui é assim, a base da gritaria. Se não tiver gritaria, não é aqui em casa, né? Aqui é a casa da minha família. Enfim, gente, a cor do peito, né? O nosso peito, ele fica com a auréola grande, né? E pretinha. Por quê? Porque o bebê, quando ele é recém-nascido, ele não enxerga direito. Às vezes o pessoal fala, olha, tá olhando pra mim, ai, não sei o que. Não, gente, ele não tá olhando pra você. O bebê, ele só vai enxergar melhor até os 3 meses dele, né? Que ele vai ficando mais grandinho, a vista dele vai limpando. Mas no começo ele só vê vultos e bem embaçado, sabe? E o peito, ele fica preto, é uma curiosidade muito legal. Ele fica preto pro neném enxergar melhor e conseguir mamar. Por isso que sempre que a gente encosta ele em alguma coisa, ele fica procurando o peito. E justamente por conta disso. E o nosso peito, ele fica preto para poder facilitar do bebê localizar a mama. Eu não sabia disso. Eu ia pelo que o povo falava, né? Ai, porque teu peito tá muito preto porque é menino. Não, gente. Nada a ver isso aí. Tem gente que teve menina e o peito ficou pretíssimo, né? Mas enfim. Enfim, essa é a questão, essa é uma curiosidade muito engraçada que eu fiquei sabendo, né? A questão também, outra curiosidade sobre a gravidez que eu soube sozinha, né? Vim saber depois que ninguém me contou, é que é muito legal também essa, tá? É que a placenta, ela é a responsável pelo nosso corpo não expulsar o bebê. Como assim, Nathalie? Quer dizer que se não fosse a placenta, o nosso corpo expulsava? Porque o nosso corpo entende que é um corpo estranho, porque como é um corpo diferente do nosso, né? É que nem um vírus, uma bactéria, uma coisa assim, o nosso corpo ele vai querer expulsar, né? Por isso que quando acontece o parto, né? Tem aquele descolamento de placenta, ou então quando existe um descolamento de placenta antes do parto, tem risco do bebê, né? Não existir, porque o que faz o nosso corpo reconhecer o bebê como parte da gente é a placenta, entendeu? Eu achava que era só questão de nutriente, de vitamina que passava para ele e tudo mais, mas não, gente, ela é muito importante até para a vida do bebê. Quem tá sustentando a vida daquele bebê dentro da gente é a placenta. Ele respira pela placenta, ele come pela placenta, ele troca sangue junto com a gente pela placenta. Por isso que o exame que eu fiz para saber o que era o meu bebê foi a sexagem fetal. E pelo meu sangue deu para mim saber o que era o meu bebê, porque o sangue dele e o meu, eles estão trabalhando juntos, entendeu? Então eles conseguiram identificar o cromossomo Y no meu sangue, por isso que o resultado da minha sexagem fetal deu certo, que era um menino, né? Eu acho que depende muito da clínica, essa questão de assertividade e do tempo de gestação. Quanto mais tempo de gestação você tiver, mais efetivo é o resultado da sexagem fetal. Então foi isso.
Então eu fiquei muito assim impressionada, porque realmente faz sentido, né? Se é algo à parte do nosso corpo, né? Tem que ter uma explicação para o nosso corpo não expulsar ele antes do tempo. E a explicação é essa, gente, é a placenta. A placenta que manda mensagem pro nosso cérebro dizer, olha, esse bebê faz parte do corpo dela, não expulse ele, por favor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com queda, a gente tem que tomar cuidado com... Acho que é queda, né? Basicamente queda, colisão, né? Essas coisas assim, porque o descolamento da placenta vai fazer, sim, né? Infelizmente, um parto prematuro ou até mesmo, né? Deus livre, tá repreendido, né? A perda do bebê. Gente, outra curiosidade, né? Que eu percebi quando eu entrei pro terceiro trimestre. O tamanho da barriga. Gente, o tamanho da barriga, ele diminui. Ele diminui, mas não diminui tanto, não. Mas ele diminui. Eu não sabia, mas o tamanho da barriga, ela diminui, né? Por conta de... outra curiosidade, né? Já é a 8ª curiosidade, né? A 8ª curiosidade. A 7ª é o tamanho da barriga, que ela diminui. A 8ª curiosidade é junto com a 7ª, né? A barriga, ela diminui porque quando a gente completa 6 meses, o bebê, ele fica de cabeça para baixo, né? Que já é se preparando para encaixar. Eu não sabia que era tão cedo, eu achava que era lá pros 8 meses que o bebê encaixava já para poder, bem pertinho, a pessoa ter o parto, né? Eu achava que era assim, mas não. Ele, quando a gente vai passando dos 5 meses pro 6, ele vai virar de cabeça para baixo e assim é para ele ficar até o parto. Eu não sabia que ele passava tanto tempo de cabeça para baixo, eu achava que ele ficava andando pela barriga, não sei o que, mas não, gente. E a barriga diminui porque o espaço na barriga, ele automaticamente, como o bebê cresce, né, fica com pouco espaço na barriga. Ele fica de cabeça para baixo, a cabeça dele fica lá no começo do nosso útero, né? É tanto que essa parte de baixo da nossa barriga, outra curiosidade, ela é mole. Eu achava que a barriga da gente grávida, ela era toda dura, por completo, né? Ela era toda dura, assim. Eu achava, e uma coisa que eu descobri sozinha, né, depois que eu engravidei, é que realmente, gente, essa partezinha de baixo da nossa barriga, ela fica mole, né? Que é onde fica a nossa bexiga, né? Essa partezinha aqui da frente, ela fica mole. Então, como ele fica com a cabeça de cabeça para baixo, então ele fica lá pra dentro, né, do útero, e aqui em cima fica mais as perninhas dele. Então, automaticamente a nossa barriga, ela dá meio que uma murchada, mas não tão diferente, não tão, né, pequena, né? É só por conta mesmo da posição dele, que ele já tá na posição de nascimento, né, pra se encaixar e aguardar até o dia do nascimento dele. Se o bebê, por um acaso, ele não fica de cabeça para baixo e você já passou dos 7 meses, muito provavelmente ele não vai voltar para aquela posição, porque não tem espaço para ele voltar, entendeu? Não tem espaço. Acontece do bebê com 8 meses ele virar, né? É tanto que a mulher sente bastante dor, porque não tem espaço no útero para ele se virar. Aí ele se vira com toda força e a mulher acaba sofrendo até ele se encaixar. Mas é difícil de acontecer, geralmente realmente é depois dos 6 meses. Ele já fica já de cabeça para baixo e assim ele permanece até ele nascer. Não sabia disso. O movimento do bebê diminui, gente, eu também não sabia. Eles faz nó, né, na nossa barriga e tudo, eles sabem. Só que quando eu percebi que quando eu entrei no terceiro trimestre, os movimentos dele foi diminuindo, eu fui ficando até um pouco preocupada e tudo mais. Mas eu descobri que é por causa do espaço. Nada mais é diferente, é o espaço mesmo que eles não têm, e o movimento ele diminui, né? Consequentemente diminui, porque não tem espaço para eles mexer. Então os movimentos eles ficam bem leves, né? Mas ele se movimenta assim, gente. Se movimenta bastante, mas é um movimento mais leve. Outra curiosidade que do terceiro trimestre, né, que eu não sabia, que eu queria que tivessem me falado e ninguém me falou, é o calor.
Gente, eu tô sentindo um calor, uma sensação térmica de 60 graus. Praticamente, 60 graus. Porque, tipo assim, calor... Sabe aquele calor normal que a gente sente, né? Não. O calor que eu tô sentindo não é normal. É coisa assim é 24 horas por dia. Da hora de dormir à hora de acordar. É um calor e é pingando de suor. E é na frente do ventilador. Ventilador na velocidade 3. E é um calor que não passa. É um calor que não passa, que ó, eu tomei banho, que cabelo molhado aqui, tô começando a ficar fria, gelada aqui. Então é uma coisa assim que eu não sabia que era tanto. Eu sabia que existia, mas eu não sabia que era nessa proporção, né? E a pressão não sabia que dava muita pressão, que dava muita, sabe? E é porque eu acho assim que pra mim tá no 7º mês, eu senti isso, eu fiquei assustada. Gente, é tão chato que ninguém chega pra alertar a gente, pra dizer assim, olha, vai acontecer isso, ninguém fala. A gente só sabe na tora. Gente, é uma pressão, uma fisgada que você jura que você vai parir, mas não. É normal, é porque como ele tá pélvico, né? Aí essa pressão aumenta, principalmente quando eles ficam, né, se esticando, tentando se esticar. Então eu se levanto assim, toda torta, assim, madrugada pra fazer xixi. Por conta dessa fisgada, né? Então, gente, essas foram as 10 curiosidades que eu descobri sozinha sobre a gravidez, que eu queria que tivessem me contado antes, mas não me contaram. Espero que tenha ajudado alguém com essas informações, pra você não ser pega de surpresa, né? Tá, gente, vou cuidar aqui nas minhas coisas, tem muita coisa pra resolver. Mas enfim, tchau pra vocês, e é isso.